Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, ou a Cleidiana do Azeite e Vinho, e nós voltamos com o nosso estudo paralelo número 12, onde eu estou explicando para vocês como identificar e como interpretar os seus sonhos. Então, dando sequência, agora vamos falar sobre os sonhos autorreveladores, beleza? Vamos lá. Sonhos ou visões autorreveladoras. Primeira coisa que você deve entender sobre esse tipo de sonho. Os sonhos autorreveladores são sonhos que manifestam ou revelam aquilo que está em oculto em nossos corações, ou seja, padrões de pensamentos, sentimentos, opiniões, etc. Estes padrões podem ser tanto fundamentados na justiça quanto na injustiça. Então, em via de regra, um sonho autorrevelador é um processo que você faz ao seu coração. É quando você está examinando a si mesmo. Mas existem sonhos autorreveladores, que é quando Deus revela para você o que está oculto no seu coração. E o que está oculto, ou seja, aquilo que nem você sabe que está lá. Então, isso tanto pode ser princípios da justiça que você já possui, quando podem ser comportamentos ainda da iniquidade que você não destruiu. Isso é um sonho revelador. Então, a principal temática do sonho revelador é mostrar a maneira como você já se conduz em determinadas situações. Exemplo, você recebeu uma direção do Senhor que você deverá assumir uma função de liderança. E aí, você, na sua mente, você acredita, né, exemplo, que você dá conta disso bem tranquilamente, até onde você olha, você consegue lidar com isso bem de boa. Só que na realidade, existem alguns princípios da iniquidade e quando você exercer liderança, você vai se manifestar. Por exemplo, você é um dominador, então, geralmente uma pessoa dominadora, né, dentro do ambiente da iniquidade, é alguém que tem dificuldade com o sucesso do outro, que tem tendência a pegar o liderado dele e sufocar ele, e uma série de outras coisas. E aí o que vai acontecer? À medida que você vai buscando a Deus para Ele trazer, ou à medida que você vai orando para se preparar espiritualmente e emocionalmente para esse cargo de liderança, você pode ter um sonho revelador que mostra você exercendo uma função de liderança e ali manifestando aquele comportamento de dominação, de escravidão. Então, o sonho autorrevelador, ele vai mostrar para você se você já está apto ou ainda está inapto para fazer determinadas coisas. Então, igual como acontecia com Pedro, Pedro acreditava realmente que ele não iria trair Jesus. Ele falou, não, mesmo que todos te abandonem, eu nunca vou te deixar. Aí Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, deixa eu te falar uma área cega aqui, uma parada que está oculta no seu coração. A verdade é que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Só que aquilo foi um impacto e o Pedro continuou insistindo e dizendo para ele: "Não, isso não vai acontecer". E por que que o Pedro teimou? Porque ele estava enganando Jesus, né, porque ele estava querendo, disfarçar diante de Jesus? Não, era uma área cega mesmo, era uma coisa que estava oculta no coração dele. O seu Pedro não sabia que ele tinha esse medo. Até porque de todos os apóstolos, ele sempre foi o mais corajoso do grupo. Então ele não identificava que ele tinha esse medo, essa covardia nele, e tanto que foi assim, ele teve coragem de cortar a orelha de um soldado, mas ele ficou com medo das perguntas de uma garotinha. Ou seja, esse medo era uma área oculta do coração de Pedro. Mesmo quando Jesus falou: "Você vai me negar", ele não viu. Ele poderia ter sonhado também, aonde no momento em que ele era pressionado, ele também, a covardia dele se manifestaria e ele jogaria tudo a perder. O sonho autorrevelador, ele vai revelar sempre isso, que está oculto no seu coração, seja de justiça ou injustiça. Justiça, para você parar de acreditar no testemunho de Satanás, que você não vai dar conta daquilo. E injustiça para mostrar para você que ainda existe lixo para ser removido, que ainda existe comportamentos da velha vida que você também tem que deixar para trás, beleza? Vamos dar continuidade aqui.
Os cenários desse tipo de sonho são sempre terrestres, até porque está dentro da realidade que você conhece. Não tem, nunca vai haver um sonho autorrevelador, né? De um ambiente celestial. Só vai acontecer isso se você for um sionita nativo. Mas se você é um sionita regenerado, a sua convivência é toda terrestre. Então, os seus sonhos, os cenários sempre serão terrestres, beleza? E na maior parte das vezes, recriações de situações já vivenciadas por nós. Quando são cenários novos, geralmente são interpretações visuais de sentimentos ou pensamentos. Exemplo, você tem medo de cachorro. Então você sonha ou vê algo que reflete este medo para que você possa identificá-lo. Então, como eu falei, o objetivo do sonho autorrevelador é mostrar para você a maneira como você está agindo, seja de forma correta ou incorreta. Por causa disso, todos os sonhos que você vai ter, os cenários sempre serão terrestres e na maior parte das vezes vai ser como se você estivesse participando de um filme ou de um teatro, porque é uma recriação que tem um único objetivo, revelar para você aquele padrão de pensamento, aquele padrão de sentimento incorreto ou correto que está oculto no seu coração. Ficou claro? Vamos ao terceiro aspecto de um sonho autorrevelador. Também pode acontecer de sonhar com situações que estão gerando preocupações. Geralmente, quando isso ocorre, as pessoas tendem a acreditar que este sonho é profético, pois confundem que suas preocupações representadas nos sonhos são algum tipo de confirmação espiritual. Então, exemplo aqui, você está preocupado que você sofre um acidente de carro, mas você enterrou esse medo do acidente de carro bem enterradinho ao ponto de até você não saber. Sabe aquele negócio que você guarda dentro de casa e você guardou tão bem guardado que você nem se lembra onde é que está? Então, os sonhos autorreveladores é para jogar para fora, trazer para a superfície essas coisas que você escondeu e enterrou tão bem guardado dentro de você que você nem sabe de estar. E aí, beleza, você vai ter que fazer uma viagem para 300 quilômetros, né, com o seu carro. E durante o dia, você fica, ao longo dos dias, você vai ficando desconfortável, mas você não sabe por que exatamente você está desconfortável com a viagem. Por quê? Porque você sempre teve medo de fazer longas viagens, só que é um medo que está tão enterrado dentro de você que você não se lembra dele. E aí você sonha. Você sonha que você está dirigindo e de repente você sofre o acidente. E aí você pensa, eu acho que eu não deveria fazer essa viagem, porque eu acho que é Deus que está me falando que eu vou sofrer um acidente. Só que se você analisar o contexto, você vai ver o quê? Você sempre teve medo de longas viagens, que você nunca foi fazer. E na realidade é um sonho autorrevelador para trazer esse medo para fora, para que você possa destruí-lo antes de fazer a viagem. Ah, mas se for Deus falando, ele vai te explicar o porquê é importante você sofrer um acidente. Por quê? Porque Deus é um Deus de propósito, ele não faz nada aleatório. Se for uma coisa ruim que irá acontecer com você, existe um motivo por trás, então é só basta que você pergunte. Você não pode tomar, vou sofrer um acidente, é Deus me avisando. Não, você tem que aprender a meditar nas coisas, certo? Uma das coisas que, sim, infelizmente, com o passar das gerações, a partir de 1950, quando surgiu a TV, as pessoas foram perdendo a capacidade de pensar e raciocinar. Então, o ser humano, ele se preocupa muito, ele fantasia muito, mas ele raciocina quase nada. Então, as pessoas têm preguiça de parar para analisar as coisas. É mais fácil ela pegar e comprar abrir o YouTube e alguém lá passar o resumo daquela informação para ela, certo? Então hoje eu percebo muita dificuldade que a pessoa tem de, não, eu vou perguntar. As pessoas não sabem mais fazer perguntas, as pessoas não sabem mais questionar, as pessoas não sabem mais raciocinar. E aí fica muito complicado seguir a justiça, já que nós gostamos de julgar todas as coisas de acordo com a reta justiça. A gente vive dentro de um propósito, então a gente precisa identificar o propósito em relação a tudo. Se Deus me permitiu um acidente, eu preciso saber o propósito pelo qual é importante que eu sofra aquele acidente.
Por quê? Porque nada é aleatório, o aleatório não existe, coincidência não existe, tudo é um processo de plantação e colheita, de ação e reação. Então, o que geralmente acontece isso, as pessoas têm a visão de achar que as suas preocupações que estão enterradas, quando elas vêm para a superfície, é Deus dizendo para elas que elas estão certas em ficarem preocupadas com aquilo. Só que, se fosse Deus revelando para você, ele iria mostrar, né, acho que foi uma filha minha também que sonhou, ela sonhou que toda a casa dela tinha uma parte da casa dela que ficou detonada, assim. E aí, no início da parte do sonho, ela estava com bastante medo, e depois ela e o marido dela começaram a rir, porque elas perceberam que eles não precisavam ficar preocupados com nada. Isso é um sonho profético. Por quê? Houve uma situação de calamidade, mas também houve uma situação de mudança, de vitória, de amor. Esse não é o fim. Essa situação problemática aqui, ela não é o fim. Olha o fim. O fim é você vencendo isso. O fim é você trabalhando para o êxito disso. Você não será derrotado por isso. Entende? Isso é um sonho profético. O sonho de autorrevelação, ele só vai mostrar para você que você está preocupado. E nada mais. Um sonho satânico, além de mostrar, além de reforçar em você o medo, ele vai fazer que não há o que você, ele vai levar você a entender que não importa o que você faça, essa situação não vai mudar. Você ainda será derrotado. Tá começando a perceber a diferença? Vamos dar continuidade aqui. E a última coisa sobre os sonhos autorreveladores ou visões autorreveladoras é: enquanto que os sonhos proféticos sempre revelam uma intenção e ação divina, e os sonhos satânicos sempre expõem as intenções malignas, os sonhos autorreveladores geram uma sensação de inconclusão, pois eles não apresentam uma sequência narrativa de começo, meio e fim, o que muitas vezes pode causar a sensação de sonho sem pé e nem cabeça. E por que os sonhos autorreveladores costumam dar essa sensação de inconclusivo, de parecer sem pé e nem cabeça? Porque diferente dos sonhos proféticos, que têm um objetivo muito claro, uma intenção bem definida, e também dos sonhos satânicos, que é a mesma maneira, o objetivo do sonho autorrevelador é só revelar o padrão de pensamento, o padrão de sentimento. Ele não quer criar uma narrativa de começo e meio fim para você. Ele só quer revelar assim, ó, dentro deste cenário e dentro dessa situação, você costuma agir de forma incorreta, ou dentro deste cenário e dentro dessa situação, você costuma agir de forma correta. Ó, querido, você acha que está tudo bem entre você e o fulano, mas você ainda guarda sentimentos de mágoa e ressentimento sobre ele. Tanto que muitas vezes os sonhos autos reveladores é uma cena só. Eu tive um sonho rápido com o Beltrano, eu sonhei que estava isso e aquilo, mas foi tipo assim, ó, segundinhos. Por quê? Porque o objetivo é só revelar a forma como você lida de maneira correta ou incorreta com determinadas pessoas ou determinadas situações. Por isso que eles têm esse sentimento de inconclusivo, de parecer uma coisa sem pé e nem cabeça, que não faz sentido nenhum. Também acontece num sonho autorrevelador você saber a origem daquele comportamento. Então, exemplo, você percebe, vou usar o exemplo de novo do desconfiado crônico. Você não sabe quando foi que você começou a não acreditar em ninguém, a julgar todo mundo indigno da sua confiança até que se prove ao contrário. Então, você pode ter um sonho autorrevelador do seu passado que vai mostrar claramente quando foi que isso aconteceu. Entende? Geralmente, o sonho autorrevelador, ele só surge no momento em que você está buscando a Deus para se ajustar à justiça. Quando você começa a buscar o Senhor para revelar-se, Senhor, sonda o meu coração, né? Sonda minha mente, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Geralmente, quando você está nessa vibe, neste momento da sua vida, é que você pode ter muitos sonhos autorreveladores, ok? Então, vamos agora falar sobre os sonhos processuais e, para encerrar depois, 9 dicas para te ajudar a começar a compreender e a interpretar os seus próprios sonhos. Belezinha? Vamos lá? Sonhos ou visões processuais. Os sonhos processuais são recriações
situações vivenciadas ao longo da semana, ou seja, está dentro da sua memória recente, ok? Ou mesmo do mês. A recriação é a maneira da alma processar e armazenar as informações e situações vivenciadas ao longo do tempo. Os cenários deste tipo de sonho são sempre terrestres, até porque você está revivendo algo que aconteceu com você faz pouco tempo, certo? E como os sonhos autos reveladores não seguem a um script pré-definido de começo, meio e fim. Então tem aquela sensação de algo sem pé e nem cabeça também. A diferença entre o sonho autorrevelador e o processual é que o sonho processual sempre vai apresentar situações que foram recentemente vivenciadas, enquanto que o autorrevelador tem um enfoque maior em seus sentimentos e padrões de pensamentos, opiniões, do que no contexto ou cenário apresentado. Então, tecnicamente, o sonho processual é sempre lembrar você daquilo que você viveu ao longo da semana, e o sonho autorrevelador pode trazer uma cena do passado? Pode, mas essa cena do passado que você vivenciou, o enfoque maior está muito mais no seu comportamento dentro daquela cena do que propriamente fazer você se lembrar daquela cena. Outra forma de diferenciá-los é que o sonho autorrevelador revela padrões de pensamentos e sentimentos já existentes, enquanto que o processual estabelece novos padrões dessa natureza. Por quê? Porque o objetivo do sonho processual é estabelecer a sua forma de interpretar aquilo que você vivenciou ao longo da semana. Então, citando, né, a minha filha mais velha, né, a Mirra, ela teve um tempo atrás um sonho processual, né? Porque a gente vivenciou várias coisas ao longo da semana, só que teve algumas coisas que ela, algumas informações novas que ela recebeu e ela não sabia muito bem como lidar com isso e como se posicionar sobre isso. E aí ela teve um sonho processual aonde mostrava ela vivendo essas realidades, baseado nas informações que ela recebeu ao longo da semana, e ali o que ela identificou? Que ela realmente não sabia como lidar com isso. Ou seja, ela foi através do sonho, discernindo o sonho processual, que ela visualizou a maneira como ela estava interpretando aquela nova informação. E este é o objetivo do sonho processual. É levar você a entender como você está, é levar você a ter consciência, corrigindo, a como você está entendendo aquilo ali que você viveu. Então, você recebeu a notícia a respeito de alguma lei que foi decretada no Brasil. Aí você recebeu a notícia e na hora você nem parou para pensar muito naquilo, mas de repente você sonha de novo com aquela cena de você recebendo a notícia, seja pelo celular ou pela TV, não importa, daquela lei. E ali no sonho você tem uma reação bem diferente daquela que você teve. Por quê? Porque ali no sonho é um momento em que a sua alma está processando aquela informação e está definindo se você está interpretando isso de maneira boa, de maneira ruim, se você está interpretando isso de maneira correta ou de maneira fantasiosa. Na hora você vai sonhar novamente com aquela cena e vai ali estabelecer. E aí uma pergunta que a minha filha fez, né, há algum tempo atrás, quando a gente estava relembrando a respeito dos sonhos, ela chegou assim, tá, se eu identifico que eu estou interpretando tudo errado, né? Eu falei assim, isso é por isso que é importante discernir o sonho processual. Porque às vezes, quando você vai interpretar aquele sonho, você vai perceber que você está entendendo tudo errado. Que você sonhou com uma situação e você interpretou ela de maneira completamente equivocada. Eu falei assim, mas aí o que que você vai fazer? Você vai analisar quais são os pontos que você está interpretando errado e vai corrigir isso. Para quê? Para que a sua alma guarde a informação e tenha o posicionamento correto a respeito daquilo. Entende? Então, o sonho autorrevelador, ele vai mostrar para você padrões de pensamentos que já existem. O sonho processual, ele vai estabelecer novos padrões de pensamentos baseado no tipo de pessoa que você é. Então, se você ainda está meio confuso sobre isso, mas na hora você nem percebeu que você não sabia muito bem como lidar com a situação,
você vai sonhar com aquela situação e ali você vai ver que você está confuso sobre isso. Ou seja, a gente ainda não tem, né? Vai ter um ponto de interrogação ali, a gente ainda não tem uma opinião formada sobre esse assunto, a gente ainda não sabe lidar sobre isso. Por isso que é importante você separar os tipos de sonho, certo? Se é profético, se é satânico, se é autorrevelador, e se é processual, porque cada um deles carrega a mensagem e cada um deles tem o seu nível de importância. Ah, o sonho satânico, querido, qual é a importância que eu dou para um sonho satânico? Eu vejo que Satanás se expôs ali. Então, ao interpretar um sonho satânico, eu sei exatamente qual é a intenção do meu inimigo contra mim e eu consigo ter uma estratégia mais eficaz para derrotá-lo. Eu não preciso ter. Ah, não, então Satanás quer fazer que eu me sinta a vítima aqui dessa situação. Então, Satanás quer reforçar em mim uma visão ditatorial do governo e da liderança de Deus. Ah, então Satanás ele está querendo que eu volte a me comportar como um Zé Droguinha ou como um pornográfico. Ah, então eu vou ver por que eu vou começar a tomar ações contra ele para que ele não tenha êxito sobre isso. Então, todos os sonhos são importantes serem interpretados e discernidos porque eles vão fazer com que você permaneça no caminho que você deve seguir. E eles vão levar você a ter um controle maior sobre o seu ambiente. O sonho processual, ele te ajuda a entender sua própria forma de pensar e a corrigir a corrigir mesmo, para que você não venha sempre ter uma visão e acabar tendo um posicionamento fantasioso das coisas e sem perceber abrir o coração para entrar em iniquidade, porque à medida que você sonha com algo durante a semana e você viu que você está interpretando tudo errado, você tem tempo hábil de cortar o mal pela raiz, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Terceiro e último aspecto dos sonhos e visões processuais que eu quero passar para você é o seguinte: ao analisarmos, que foi o que eu acabei de falar, acredito, né? Ao analisarmos as recriações dos sonhos processuais, conseguimos compreender a forma como estamos interpretando a realidade à nossa volta. Em outras palavras, as recriações são a visualização de como estamos entendendo as pessoas e os ambientes que estão inseridos. E eu, discernindo, interpretando a forma como eu estou entendendo tudo, eu vou conseguir identificar se eu estou tendo uma visão real ou uma visão irreal ou fantasiosa das pessoas e da realidade à minha volta, e eu vou conseguir me ajustar para que eu permaneça na verdade. Beleza? Vamos começar agora a corrigir os equívocos que levam as pessoas a terem dificuldade para utilizar, né, e entender a importância do meio de comunicação por meio de sonhos. A dificuldade em compreender e utilizar adequadamente da comunicação por meio dos sonhos e visões reside nos seguintes aspectos. Primeiro, rejeição ou desconsideração. Boa parte das pessoas não entende que os sonhos ou visões são um meio de comunicação universal. Por isso, desconsideram a maioria deles. A rejeição gera o esquecimento. Então, uma coisa que eu quero ensinar para você aqui: você só esquece de coisas que você considera não importantes ou secundárias, né? Se você, a não ser que você tenha Alzheimer, e Alzheimer ainda é a sua alma dando uma pifada ali. Você, tudo que é importante no momento e você esqueceu, é porque no momento que você ouviu aquilo, no momento que você estava lidando com aquela situação, você considerou ela irrelevante ou secundária, então a sua alma descartou essa informação. É por isso que a gente esquece das coisas. Por quê? Porque a alma ela guarda tesouros, aquilo tudo que você considera importante, relevante e que você entende que não pode esquecer, porque a alma é o seu coração e é no seu coração que você vai guardar bons ou maus tesouros, mas ainda assim será um tesouro. Se você não considera aquela informação, aquela situação como tesouro, a sua alma não vai guardar e você vai esquecer. Então, como as pessoas não entendem que os sonhos é um meio de comunicação universal, e universal que eu digo, todos os seres espirituais conversam uns com os outros por meio de sonhos também.
Então, todos são espirituais, por isso que a gente tem sonho satânico também, ok? Então, como as pessoas não entendem isso, tratam sempre o sonho de acordo com como a ciência te enganou a acreditar, certo? Porque existe boa ciência e existe a má ciência. Infelizmente, a gente às vezes tem mais contato com a má ciência do que a boa ciência. A má ciência disse para você que os sonhos são apenas processos mentais que o seu cérebro faz e nada mais além disso. Então, a tendência que as pessoas têm, né, é ignorar todos os sonhos que têm, tratar eles como irrelevantes, e a irrelevância acaba fazendo você esquecer. Por quê? Porque você não sabe a verdade, que o sonho é um método de comunicação, como seu celular, né? É um meio de comunicação como o seu celular, vamos botar assim, ok? Então, a rejeição e a desconsideração levam as pessoas a não utilizarem adequadamente a visão, o meio de comunicação por meio de sonhos, ok? Ou visões. Vamos lá também. Qual é o outro problema aqui? Qual é o outro equívoco que leva a pessoa a ter dificuldade com esse meio de comunicação? É a seleção incorreta. Ela ocorre tanto por considerar apenas os sonhos que lhe impactam mais emocionalmente, quanto aqueles que apresentam maior sentido lógico. Então, tecnicamente, é assim: você só vai prestar atenção no sonho que te chamou a atenção de alguma maneira. A esse sonho você quer interpretar, ou você pede alguém para interpretar para você, mas os outros sonhos que não fizeram muito sentido para você, ou que você não teve muito impacto emocional, não ficou muito alegre, muito feliz, muito triste, muito com medo, então você acaba ignorando por sucesso. Quando na realidade o correto é que você só descarte o sonho depois de ele ter sido julgado, depois de ele ter sido avaliado e chegado a uma conclusão se ele é relevante ou irrelevante. Então, antes de passar pelo crivo de um exame, você não deve rejeitar sonho nenhum, ok? Terceiro aspecto que leva as pessoas a terem dificuldade com este meio de comunicação: descontextualização. O que é isso? É uma ação ou comportamento caracterizado em isolar determinados aspectos e elementos dos sonhos ou visões, sem considerar o seu contexto geral. A forma mais comum da descontextualização é a crença de que determinados elementos sempre possuem o mesmo significado, independente do contexto em que o elemento está sendo utilizado ou apresentado no sonho. Exemplo: sonhar com cobra, dente, sapo, sempre significará a mesma coisa. Então, isso é muito comum, né, das pessoas utilizarem o sonho de maneira incorreta, né? Geralmente, quando as pessoas descobrem que eu interpreto sonhos, é assim: ô Chaya, ou ô Cleide, quem me conhece por Cleide ainda, eu sonhei com cobra, o que significa isso? Por quê? Porque elas estão acostumadas com a feitiçaria. E na feitiçaria, Satanás, dentro das religiões de feitiçaria, eles mentem dessa forma, dizendo que determinados elementos sempre significam a mesma coisa. Ah, se sonhar com um dente caindo é porque alguém vai morrer na família. Então, se sonhar com. E aí, essa descontextualização, por quê? Porque se foca só no elemento e esquece o contexto. Não quer dizer que, às vezes, Deus, de forma didática, ele pode, no início, enquanto você é um bebezinho ou uma criança espiritual, aproveitar a sua maneira de interpretar determinadas coisas para levar você a sonhar assim. Exemplo: se você acha que branco sempre é uma coisa boa, Deus, às vezes, ele pode utilizar o branco. Só que depois, à medida que você vai crescendo, ele vai levando você a ter uma visão correta de como você interpretar os sonhos e não vai ficar reforçando a sua visão fantasiosa da realidade espiritual, entende? Então, isso geralmente é um recurso de início, depois não será mais assim. Então, a descontextualização ela tem a ver com isso, de você se focar só: ah, eu sonhei que estava todo mundo de preto, então com certeza é uma coisa ruim. Tá, o que mais você sonhou nesse tá, em que lugar esse pessoal estava, certo? O que eles estavam fazendo? Antes da gente definir se aquele preto ali é uma coisa ruim, vamos analisar todos os outros parâmetros do sonho, ok? Então, quem não faz essa análise, que só fica se pegando na cor, no objeto, no dente que caiu e esquece todo o contexto de quando o dente caiu, essas pessoas têm tendência também a utilizar de forma inadequada o meio de comunicação por sonho ou visão.
E a quarta coisa que leva as pessoas a ter dificuldade com sonhos e visão é a crença nos escolhidos. Os que acreditam que os sonhos devem ser interpretados tendem a acreditar que apenas algumas pessoas são capazes de dar interpretação. Essa crença bloqueia sua própria capacidade de interpretar suas visões ou sonhos. Querido, ainda que quando você analisa as escrituras ali, você percebe que os sonhos e visões estavam muito dentro do ambiente profético, você vai perceber também nas escrituras que muitas outras pessoas que não eram profetas tiveram sonhos e visões. Por quê? Porque sonho e visão é uma linguagem, é um meio de comunicação. E meio de comunicação é um aspecto acessível a todos. Você só não vai ter acesso àquele meio de comunicação se você for muito criança sobre isso. É igual você dar um celular para o seu filho. Exemplo, o seu filho tem 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade ou 6 anos de idade. Ele nunca sai sozinho sem a supervisão de adulto. Para que você vai dar o celular para ele? Né? Você vai dar o celular para o seu filho quando chegar um momento em que ele sai sozinho, sem você ou sem qualquer outra pessoa do seu círculo, da sua unidade familiar. Então, ele precisa de um celular para você conseguir falar com ele, mas até essa idade ele não precisa de celular. Então, em alguns momentos, tem alguns meios de comunicação que ficam bloqueados para nós por causa da nossa imaturidade, e não porque apenas existe um grupo seleto de escolhidos que somente eles podem se comunicar dessa maneira. Não é verdade. Você é, tem acesso total a todos os meios de comunicação espirituais que existem e todos os meios de comunicações naturais que existem. O que vai impedir o seu acesso geralmente é a sua imaturidade ou a sua crença de que apenas algumas pessoas podem se comunicar desta maneira, ok? Então, isso também vai bloquear a sua própria capacidade de interpretar os sonhos que você tem. Belezinha? Agora vamos às dicas de para começar a te ajudar a como interpretar os seus sonhos. Tá? Os passos para interpretar os sonhos são simples, mas eficazes para uma boa interpretação. Caso seja feito com coração e posturas esperados, seguem os passos. Primeiro, acreditar em sua própria capacidade. Você precisa entender que foi dotado de capacidade para entender e se comunicar em todos os meios de comunicação que existem. E assim como a ovelha conhece a voz do seu pastor, assim você consegue compreender a linguagem e a mensagem exposta por meio de sonhos ou visões. Você não acreditar na sua capacidade, amor, tu não vai conseguir interpretar. E não fique achando que toda a vida vai ter alguém perto de você que vai interpretar o sonho, que nem sempre vai rolar isso. E mesmo que tenha, nem sempre a pessoa vai ter tempo de fazer. Então, vai quebrando isso de dentro de você, porque você precisa aprender também a ter governo sobre a sua própria vida, ok? E quando você usa o canal dos sonhos de maneira correta, você consegue ter um controle melhor sobre o seu ambiente e consegue direcionar a sua vida de uma maneira mais eficaz. Então, se existe dentro de você algum complexo de inferioridade que faz você duvidar da sua própria capacidade, mata isso para você poder utilizar a comunicação por meio de visões ou sonhos de maneira correta. Segunda dica que eu dou para você: criar o hábito de considerar e anotar ou gravar cada sonho ou visão que tiver ou que os outros tiveram sobre você. Isto é, perca o hábito de somente considerar os sonhos de maior sentido lógico ou de maior impacto emocional. Todo sonho tem sua importância e todo sonho carrega uma mensagem. Também perca o hábito de acreditar que você vai lembrar o sonho, a não ser que você já tenha bastante controle sobre o seu coração e você pode ordenar a sua alma, eu quero que você grave isso e eu vou acessar isso depois. Se você ainda não tem governo sobre o seu coração, querido, você pega um caderno e teve um sonho, anota. Ah, não tem caderno, você pega o seu celular, coloca ali na parte onde grava áudio, grave o sonho,
e depois você estuda ele. Não fica confiando que você vai lembrar, porque você só vai lembrar quando você der esse comando à sua alma. Não é para esquecer disso. Se você ainda acha que ninguém manda no próprio coração, tu vai esquecer. Então, querido, crie esse hábito de anotar e gravar cada sonho ou visão que você tem ou que os outros tiveram sobre você, né? Terceiro, aprenda a prestar atenção e se utilizar de todos os sentidos espirituais para interpretar seu sonho ou visão, porque é muito comum quando a pessoa está tendo um sonho ou está tendo uma visão, ela confiar só na visão dela. Só que existem outros sentidos espirituais, assim como existem outros sentidos físicos. E por você estar acessando uma realidade espiritual, todos esses sentidos estão operantes. Então você precisa não apenas confiar no que você vê, mas também naquilo que você ouviu, naquilo que você sentiu, na textura que você percebeu em tudo do sonho, ok? Ah, isto é, não confie apenas em sua visão espiritual, pois cada sonho é um ambiente psicoespiritual real e por isso os demais sentidos também são utilizados. Quarto, analise suas impressões emocionais no sonho, tanto sobre o ambiente, o cenário, quanto das pessoas além de você mesmo. Então, só ampliando ainda mais esse aspecto da parte 3. Além de você utilizar os seus sentidos espirituais, ouça o seu testemunho interior. O seu testemunho interior, assim, querido, eles são as impressões, entre aspas, emocionais que você tem no sonho. Ah, o cara tá falando isso, mas eu, na hora, eu senti que aquilo ali não estava certo. Eu, né, aquele anjo ali falou aquele negócio para mim, mas sei lá, parecia meio errado o que ele estava dizendo. Não, mas como é um anjo que está brilhando, então deve ser Deus. Aí, por você só confiar na sua visão e ignorar o testemunho interior do sonho, você acaba comprando um demônio pelo preço de um anjo de luz. As impressões emocionais são importantes, são tão importantes tanto para decifrar os tipos de sonho, quanto para compreender a mensagem que ele carrega. Ok? Quinto, elenque os cenários, os objetos, elementos e as pessoas, além da sua atuação no processo, isto é, se você está como espectador ou como atuante, ok? Geralmente nos sonhos autos reveladores nós estamos como atuantes, né? Mas tem muito sonho que a gente está como espectador, como se a situação tivesse se desenrolando diante dos nossos olhos e a gente só está vendo, mas a gente não está falando, não está interagindo, não está fazendo nada. A listagem é importante para te auxiliar em lembrar de todos os detalhes do sonho. Uma das coisas que o pessoal geralmente fala comigo quando eu começo a ensinar a interpretar o sonho, a pessoa, eu não vou ter tempo para fazer todas essas coisas. Amor, é aquilo que eu tenho batido bastante na tecla e eu costumo falar sempre. Você sempre só vai ter 24 horas no seu dia. E você sempre vai ter só 7 dias por semana. Mesmo no período da restauração, a parada ainda vai rolar assim. O que vai mudar, querido, é a sua seleção de prioridades. Então, você terá tempo se você quiser ter tempo para isso. E se você entender que isso é uma prioridade, você vai se organizar para ter tempo. Exemplo, eu me organizo para ter tempo para interpretar os meus sonhos e os sonhos que as pessoas tiveram ao meu respeito. Por quê? Porque eu sei o quão eles são importantes. Então, eu organizo dentro da minha agenda um momento em que eu vou me dedicar sobre isso. Então, se eu tive um sonho, né, eu já governo bem o meu coração. Então, geralmente, eu sei que eu posso guardar ele dentro de mim e acessar ele depois. Mas quando eu não governava bem o meu coração, eu anotava todos os sonhos que eu tinha. Eu sempre tinha um caderno comigo, ou ao lado da minha cama, ou na minha bolsa. Tinha coisas que não faltavam na minha bolsa, né? Porque bolsa de mulher sempre é grande. Teve uma época antes de surgir os aplicativos das escrituras, era uma Bíblia, um caderno e um livro, além dos outros, né? Além dos outros aspectos que tem na bolsa de uma mulher. Por quê? Porque eu sempre poderia ouvir alguma coisa que Deus estava falando comigo e não naquele momento não dava tempo de prestar atenção, então sacava o caderno e anotava.
À medida que eu fui pegando o celular, fui começando a digitar as coisas já no celular e o caderno ficou para outras anotações. Mas e gravar os sonhos. Quando eu comecei a governar melhor as minhas emoções, eu parei de gravar e anotar os sonhos, mas porque eu não os esqueço mais. Então, tipo assim, você vai ter tempo de fazer esse processo se você quiser ter tempo de fazer esse processo. Então, a questão é, você teve um sonho, você gravou esse sonho. Gravou assim ou anotou para não esquecer. Então, você vai separar, tá? Eu sonhei que eu estava numa casa, certo? E nessa casa eu lembro desses objetos. Essa casa parecia velha, parecia nova. Essa casa, o ambiente era de dia, era final de tarde, era noite. Tinha pessoas conhecidas e desconhecidas nessa casa. As roupas que elas estavam usando eram velhas, eram novas, ou parecia aquelas roupas espirituais que não tem uma forma muito definida, mas só fica destacando a cor, se é clara, se é escura, se era cinza. O ambiente não estava muito claro para mim, parecia que tinha uma névoa, que estava, sabe, como as impressões, sabe quando você está no meio de dirigindo na serração, então as coisas estão meio nebulosas e você vai enlecando. Ali eu estava atuante, eu falei, eu conversei com o Beltrano, eu sentei, eu bebi coisas, eu comi coisas. Não, eu não estava atuante, eu só estava vendo como se fosse um filme na minha frente essa situação. Eu estava enxergando tudo, mas eu não estava participando de nada. E havia momentos em que as pessoas nem percebiam que eu estava ali. Eu estava simplesmente como espectador. E você vai anotando tudo. Teve mais de um cenário, que é o que eu vou falar a seguir. Você vai trabalhando cenário por cenário. Então, teve 3 situações. Você começou numa casa, depois tu foi parar numa praia, depois tu foi parar numa igreja. Então, você procure estabelecer todos os detalhes que você tem da casa, depois você vai para a cena da praia, pega todos os detalhes que você se lembra da praia e depois você vai para a cena da igreja, pega todos os detalhes que você tem da igreja. Anote isso separadamente, faça essa listagem, elenque isso para ver se você se lembra de tudo. Mas se você sentir que você está esquecendo alguma coisa, dá um disque Deus, fala, Senhor, me faça lembrada se tiver algum ponto que eu estou esquecendo, e ao longo do dia, né, se você tiver o hábito rápido de ouvir a Deus, tu vai escutar na mesma hora. Mas se você ainda está treinando essa comunicação com Sião, com essa comunicação com os céus, vai levar um tempinho, mas em algum momento você vai se lembrar de maiores detalhes do sonho, e aí você também vai anotando sobre isso, beleza? Vamos dar continuidade aqui. A sexta coisa, verifique se há pessoas, sentimentos, objetos, cor ou frases que se destacaram no sonho. Então, tem vezes que era verde para tudo quanto é lado. Então, o verde foi uma cor muito predominante no sonho. Ou o medo foi uma coisa muito predominante no sonho. Ou a família, você não estava sonhando só com seus amigos, você também só tinha pessoas da sua família consanguínea no sonho. Então, o que for mais destacado e mais predominante no sonho, preste atenção sobre isso também, ok? Também perceba se há passagem do tempo, ou seja, se é dia, noite, manhã, tarde. Também veja se o tempo está ligado ao cenário. Exemplo, estava numa casa que era de manhã, mas quando foi a outro ambiente já era noite. Entende? E isso tanto pode ser uma passagem de tempo onde você sente que realmente você passou o dia inteiro naquela situação, como também pode ser a realidade espiritual. Então, aquilo ali é um ambiente de trevas, então você vai sonhar que era noite, um exemplo, né? Dependendo do contexto do sonho, significa isso. Né? Ou aquele ambiente de luz, então você sonhou que era dia. Ou não, você olhou no relógio e viu que era meio-dia, mas você olhou para o lado de fora e estava tudo escuro, como se fosse meia-noite. Então, essa parte você também verifica no sonho. 7. Se houver mais de uma cena, isso eu já falei, né? Analise cada cena do sonho separadamente, só depois as una. Isso é importante tanto para identificar micros sonhos, caso haja, quanto para confirmar se todos os detalhes do sonho foram analisados.
Os microsonhos geralmente estão dentro de um aspecto de autorrevelador, porque como o sonho autorrevelador é apenas para revelar para você padrões de pensamentos ou sentimentos que estão ocultos no seu coração, é natural que você tenha vários microsonhos ao longo da noite. Então, à medida que você analisa cena por cena e depois tenta unir para ver se elas têm uma sequência, se tiver uma sequência, é um sonho pode ser processual. Processual geralmente não tem sequência nenhuma, né? Pode ser profético ou satânico, mas no geral, se não tiver sequência, pode ser um sonho autorrevelador ou um sonho processual, porque são pequenos micro sonhos, pequenos sonhos, né? Ou micro sonhos. Oitavo, não ignore o peso das suas crenças na interpretação do sonho, que é aquilo que eu falei. Satanás, muitas vezes, geralmente, todas as vezes, ele se aproveita daquilo que você aprendeu na sua religião, seja ateísta ou qualquer outra, para confundir a sua cabeça na hora de interpretar os sonhos e também para criar um ambiente perfeito para te enganar no modo anjo de luz. Então, assim, ó, não ignore o peso das suas crenças na interpretação do sonho. O coração neutro é a base para um caminhar bem-sucedido na justiça. Um coração neutro, ele não tem a ver quando você ignora as suas opiniões. Ele tem a ver quando você desiste de dar importância àquilo que você acha, sem você ter certeza se o que você acha está certo. Entretanto, a única forma de obtê-la é não ignorando a importância que damos às nossas próprias opiniões e crenças. Então, querido, coração neutro não é você, não. Eu vou abrir mão de todo o meu sentimento, não. É você pegar e dizer assim, ó, eu quero sempre estar certa. Eu não quero, isso é o que eu falo para mim, ok? Eu não quero ter a ilusão que está certa. Então, eu permito que toda a minha forma de pensar, que toda a minha forma de sentir seja julgada por Deus. E que Deus vai avaliar onde eu estou certa e onde eu estou errada sobre tudo. Isso é a base do coração neutro. Eu quero tanto a verdade que eu não vou ficar defendendo a minha opinião se eu não tenho certeza se eu estou certo. Querido, não ignore as suas convicções, mesmo que seja uma convicção fundamentada no engano, né? Eu vou tirar as aspas aqui. Então, não ignore seu conjunto de crenças e a sua convicção na interpretação de sonhos. O coração neutro não é ignorar, o coração neutro é permitir que Deus julgue isso e diga: isso está errado, isso está certo, e você também desistir de manter a sua opinião ou esse sentimento dentro de você. Assim que passar pelo julgo, pelo crivo, pela luz da justiça, assim que você entregar o seu espírito e a sua alma para permanecer na luz de Deus e Deus julgar todas as coisas dentro de você e Deus chegar assim, ó, isso aqui é lixo. Você pega esse lixo e joga fora. Isso você vai ter um coração neutro. Cada vez que a pessoa ignora a força e o valor que ela dá para a própria opinião dela, ela geralmente é um pato perfeito para ser enganado ou para interpretar a realidade de maneira incorreta. Por quê? Porque durante muitos anos, querido, as pessoas viveram na iniquidade. E na iniquidade existe a autoidolatria, que é quando você valoriza muito o que você pensa e muito o que você acha. E leva um tempo para a pessoa quebrar isso dentro dela. Sabe? Durante muitos anos você foi o seu próprio Deus. Então, para você, tudo que você pensa, tudo que você sente, sempre estará certo. Você não pode ignorar isso. Não pode ignorar o quanto a sua opinião sempre foi muito importante para você. Ok? Então, vamos dar a última coisa que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, é isso aqui. 9. Medite e persevere na meditação para uma correta interpretação. Meditar é mais do que autorreflexão. Na realidade, nunca significou isso. Buscar respostas em si mesmo não é meditar, né? Isso é autoidolatria, quando você acha que você é o seu próprio Deus, na realidade. A meditação começa em buscar a Deus por resposta, ou buscar a realidade espiritual da capital por resposta, que pode ser Deus, ou um anjo, ou qualquer outra pessoa celestial que vai falar dar a resposta para você, e ficar atento aos demais canais de comunicação que ele costuma utilizar para ouvi-lo e depois refletir minuciosamente em tudo que ouviu dele.
Dentro da iniquidade, o ser humano ele se acostumou a pensar por si mesmo. Então, as pessoas têm tendência a confundir meditação com autorreflexão. Quando eu paro para analisar como eu me sinto e como eu me penso sobre, e como eu estou pensando sobre este assunto. Isso não é meditação. Porque quando você lê nas escrituras sobre meditar, diz que você tem que meditar no Senhor, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Ou seja, você não tem que meditar em você. Você tem que meditar em coisas além de você. Você pode fazer autorreflexão? Pode, mas autorreflexão é meditar? Não é. Autorreflexão tem o seu grau de importância? Tem. Tem o seu momento para ser feito? Tem. Você precisa aprender a examinar-se a si mesmo e a sondar seu próprio coração. Mas buscar a resposta dentro de você, a não ser que Deus já tenha colocado essa resposta dentro de você, você está andando em círculos. Porque tu não sabe como entender isso. Então, se tu não sabe, tu não tem a resposta. Ao invés de você buscar a Deus para ter a resposta, você fica tentando fascinar você. Não, eu vou levantar nesse sofá espiritual, quem sabe a resposta aqui. Amor, se a resposta não está dentro de você, se Deus já não colocou isso dentro de você, não adianta você fazer autorreflexão. Autorreflexão não é discernimento espiritual, autorreflexão não é meditação. Meditação é quando você busca a realidade dos céus, quando você busca a Deus para obter respostas. E por que eu falo que tem que meditar e perseverar? Porque existe uma ilusão da pessoa, né? E geralmente isso acontece muito quando a pessoa está caminhando com um mestre maduro. O mestre levou anos para chegar naquele nível de interpretar um sonho na hora. Só que antes ele começou como você, levando como um Daniel da vida, levando 21 dias para ter a interpretação do sonho e da visão que ele teve. Mas você não vê o seu Daniel, não, o primeiro dia Deus não falou comigo, então eu vou desistir. O cara ficou 21 dias, 30 dias, 40 dias. Ele teve sonhos e visões que ele não entendeu e teve algumas cenas que deixou ele apavorado. E ele falou assim: não, eu vou separar tempo para jejuar e buscar a Deus sobre isso, para que Deus venha me trazer o esclarecimento a respeito disso. E isso é meditar. E você vê naquele rapaz ali uma perseverança para buscar a interpretação. Por que ele perseverou? Porque ele sabia da importância do meio de comunicação por sonhos e visões. Então ele sabia que era importante que ele interpretasse isso corretamente para que ele pudesse caminhar na justiça sem se desviar do propósito de Deus para a vida dele. Então, o seu Daniel, que era um rapaz bem ocupado, porque ele participava da corte real da Babilônia, separou o tempo para buscar a revelação disso, e enquanto Deus não respondeu, ele continuou jejuando. E aí ele descobre lá, você pode ver isso, estou citando Daniel 9, Daniel 10, você pode ver lá que o anjo chega para ele assim: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a buscar o Senhor para entender sobre essas coisas, eu já tinha resposta, mas rolou um problema aí, né? Na hora que eu vim aqui para falar contigo, né? Satanás, né? Se jogou no meu caminho e eu fiquei lutando com ele até Miguel chegar para assumir a bronca para mim, para eu poder vir aqui falar isso para você. Por quê? Porque você tem que meditar e perseverar em meditar na lei do Senhor. Se você perguntar a Deus, Deus vai te responder. Mas se cada vez. Ai, faz 2 dias. Não vou. Eu lembro que teve épocas que teve sonhos que eu fiquei 3 meses. E por quê? Porque eu estava ainda toda. A minha comunicação ainda era muito frágil, muito rala com Deus. Havia muitos sofismas no meu coração, muitas áreas de incredulidade para serem tratadas. Então, isso incredulidade sempre atrapalha a comunicação com Deus. E aí, então, demorava para eu receber as coisas. Porque aí Satanás pegava e jogava Deus não vai falar com você. Aí eu acreditava nele, pronto. Aí desistia de continuar buscando. E uma série de outras mentiras que ele jogava no meu coração que faziam eu desistir no meio do processo, aí eu abortava o processo. Só que agora o processo é mais fácil, é óbvio, mas começou fácil? Não começou, por isso que eu estou dizendo para você, não desista.
Você nunca interpretou sonho na sua vida, você nunca se preocupou com isso e agora é uma nova rotina, é uma nova disciplina que você adquire. E como tudo que é novo, leva-se um tempo para se tornar comum. Por isso você tem que aprender, né, você se espelhe em Daniel e se espelhe em tantas outras pessoas, Abraão, Moisés, né, estou falando, né, se espelhe em mim também, mas se espelhe nessas pessoas também, para você ver que o caminho do justo, ele vai brilhando cada vez mais forte até se tornar dia perfeito, ou seja, não se torna perfeito de um dia para o outro, tem um processo, mas se você não desistir, esse meio de comunicação, ele vai ser uma ferramenta poderosíssima para você permanecer no centro da vontade de Deus para sua vida. E queridos, com isso nós encerramos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.